Jackson Arpini se afastou da Fundação Hospitalar Santa Terezinha para concorrer a uma vaga na Câmara Federal. Passado este período, o técnico novamente convidado a reassumir a função mais importante do hospital. Jackson reassume a função com o compromisso de buscar recursos estaduais e também federais, busca de parcerias e fazer a parte política do hospital. Já o atual diretor, hoje Márcio Pires, fica com a parte administrativa. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim Jackson Arpini, que é assessor técnico do município de Erechim. Jackson, bem-vindo mais uma vez e já te estendo os cumprimentos por este ano que chega, te desejando muito sucesso, muita saúde para que você realize todos os seus planos. Boa noite aos telespectadores, boa noite Sandra, obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação muito grande retornar aqui ao estúdio e levar dentro das nossas possibilidades algumas informações importantes para toda a comunidade. E já também aproveitando a oportunidade, desejar a todas as pessoas que nos acompanham um excelente 2013, obviamente com muita saúde, com muita paz e com muita prosperidade e que todos possam neste ano realizar os seus sonhos. Pois é, Jackson, e para a gente começar esse nosso bate-papo, temos que tocar no assunto da pandemia. Embora os números são favoráveis, mas ela ainda está por aí. A gente precisa ter alguns cuidados ou já podemos relaxar de vez? Sandra, muito bem colocado. Nós terminamos o ano de 2022 com uma certa preocupação, tendo em vista o crescimento expressivo dos números no que diz respeito a casos positivos. Não especificamente com relação às internações, nem em leitos clínicos e em leitos de UTI. Nós estávamos sistematizando a cada novo levantamento o número mais expressivo, tendo em vista uma subvariante da Ômicron que tinha um alto poder de transmissibilidade. Sim. Tendo em vista este cenário de final de ano, havia uma preocupação muito grande com relação aos primeiros 15 e 21 dias de janeiro, tendo em vista o feriado de Natal, o feriado de Ano Novo, no qual há necessariamente uma aglomeração de pessoas, uma junção de pessoas, deslocamento das pessoas para o litoral e por esta razão, pela característica da transmissibilidade e por esta movimentação, havia uma preocupação. Porém, isso não se confirmou, o que é extremamente positivo, isso não se confirmou. Nós temos desde 31/12, portanto, do último dia de 2022 até o presente momento, uma curva decrescente no que diz respeito a casos positivos do novo coronavírus, o que para o sistema de saúde e para a coletividade é extremamente importante. Então, aquilo que estava no nosso radar, digamos com uma certa preocupação, com um certo zelo, não se confirmou, o que nós entendemos, em nome do Comitê Regional, como extremamente positivo. Então, esse assunto, por enquanto, a gente deixa em stand-by, mas sempre tendo aqueles cuidados necessários para evitar que, de repente, aconteça novamente um período de Covid. Com certeza, Sandra, é uma enfermidade que veio, provavelmente ela vai ser duradoura, então a comunidade tem que tirar os seus aprendizados com relação a essas questões. Isso aconteceu com a chegada da influenza, isso aconteceu agora com a chegada do novo coronavírus. Há necessidade, em determinadas situações, que se utilize alguns protocolos que são positivos ou que são favoráveis para a população como um todo, para todo cidadão. Então isso permanece, digamos, como regra. A gente já vê nos países mais desenvolvidos que as pessoas, quando têm algum sintoma com relação à influenza ou até mesmo à Covid, as pessoas acabam portando a sua máscara de proteção individual e acabam utilizando alguns protocolos, como higienização das mãos, como o uso do álcool 70. Então eu acho que isto veio para ficar, é um aprendizado no qual a população tem que compreender e utilizar no seu cotidiano, no seu dia a dia. Falando um pouquinho deste ano aí que promete ser um grande ano para todos nós, você passou aí um período afastado em virtude da campanha eleitoral, mas agora retomando as suas atividades novamente. Jackson vai para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha ou permanece em uma secretaria do governo? Sandra, quando nós partimos para o processo eleitoral, por força legal, nós tivemos que nos afastar da direção, Sim. até para seguir toda a determinação, todo o rito processual de uma campanha eleitoral. E naquela ocasião, o prefeito Paulo Alfredo Polis tinha já manifestado a intenção de que, findado o processo e dependendo do resultado, eu retornasse para a Fundação para dar continuidade ao processo. Então nós concluímos o processo eleitoral, né? O prefeito então entrou em contato comigo e pediu que eu fizesse uma avaliação, um estudo da possibilidade de retornar então à direção da Fundação, agregando a equipe que já está lá realizando todo esse trabalho. Nós vimos mantendo uma interlocução com o governo do Estado,
com o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, e com o próprio governador, e com o presidente do PSDB, deputado federal Lucas Redecker, no sentido de ocupar um cargo a nível da estrutura da Secretaria Estadual de Saúde. Sim. Então nós colocamos toda essa situação sobre a mesa, analisamos todos os prós e os contras, e estamos finalizando esse processo, digamos assim, de escuta ou de interlocução. Nós vamos esperar agora o retorno do prefeito Paulo Alfredo Polis, que está em período de férias, para que a gente faça uma agenda, então, e tome uma decisão, se possível, a decisão mais acertada. O que nós soubemos de fato é que já houve um encaminhamento por parte da Prefeitura para o Poder Legislativo, para a Câmara Municipal de Vereadores, no sentido de autorizar a minha cedência. Sim. E como eu sou um servidor do quadro do município, para ocupar aquela função junto ao Hospital Santa Terezinha, há necessidade, por força de lei, de que tenha uma autorização legislativa. Então isso tramitou ontem na Casa de Populares, na Casa do Povo, teve aprovação por parte de todos os vereadores. Eu quero aqui também aproveitar esse momento para agradecer a compreensão dos vereadores que autorizaram o retorno, e vamos aguardar então o retorno do prefeito Paulo Alfredo Polis para marcarmos uma agenda e definirmos então a melhor estratégia para Erechim, mas também para a região, para os próximos anos. Santa Terezinha é um hospital muito importante para toda a nossa região. E os recursos financeiros, a estrutura do hospital, como é que ela está neste momento em que você retoma a casa? Sandra, nós temos que olhar sobre dois vieses. Tá? Nós temos um problema sério no que diz respeito ao custeio. Sim. Isso é um fato que vem se alongando há vários anos. Né? Nós sabemos que nós trabalhamos com tabela SUS, é um hospital público que 98%, 99% da sua produtividade é através do Sistema Único de Saúde, e nós sabemos que essas tabelas estão defasadas há muito tempo. Tanto é verdadeiro que já há um debate a nível dos governadores e a nível do governo federal, no sentido de aportar mais recursos para auxiliar na manutenção do Sistema Único de Saúde. Nós temos o outro lado, que é a questão dos investimentos. Nós temos uma casa de saúde, que é uma casa que tem uma construção antiga, e obviamente quando nós falamos em saúde, a saúde sempre tem espaço para buscar melhorias, para qualificar o seu serviço. Então, neste momento, hoje, o hospital é um canteiro de obras, tem uma série de obras acontecendo, com a participação de recursos do governo do estado, de emendas parlamentares, do município de Erechim, de coparticipação dos municípios todos aqui da região da Mal, e também da Câmara Municipal de Vereadores. Então, no que diz respeito a obras, nós temos obras prospectadas para 2023, 2024, com muita tranquilidade. Aliás, nós teremos que acelerar o processo para conseguir vencer todos os prazos. E aqui falo da revitalização da cozinha, sim, da conclusão do centro de parto normal. Nós estamos hoje com 2 escadas de emergência em edificação. Nós temos que dar andamento na UTI pediátrica, que é um hiato assistencial, não tem no Hospital Santa Terezinha, não tem no Hospital de Caridade, não tem no Hospital da Unimed. Nós temos que referendar os pacientes para Passo Fundo, nós temos a UTI neonatal, nós temos a ampliação do laboratório. Então tem uma gama muito grande de obras, tem um espaço externo que está passando por um processo de revitalização para ser um espaço de convivência para os pacientes e para os acompanhantes. Então, no que diz respeito às obras, nós temos que acompanhar o processo e dar celeridade a este rito processual, porque algumas dependem de processo licitatório, aquisição de equipamentos e assim por diante. No que diz respeito ao custeio, nós vamos entrar em 2023 com um déficit orçamentário expressivo, em virtude de uma série de fatores. Sim. E nós já levamos ao governo do estado, à secretária Arita, ao secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, e na última semana ao governador entregamos em mãos uma proposta de um estudo de viabilidade para que se crie uma nova metodologia de custeio aos hospitais públicos municipais. Importante. Porque a rede do estado ela é composta de hospitais públicos municipais, hospitais públicos estaduais e hospitais filantrópicos. A grande maioria desses hospitais são hospitais filantrópicos. São 202 hospitais filantrópicos e 15 hospitais públicos municipais. Esses hospitais públicos municipais, eles sobrevivem, como eu mencionei antes, única e exclusivamente de recursos oriundos do poder público, sejam eles do município, do estado ou do governo federal. Sim. Os hospitais filantrópicos, eles podem fazer parte das suas ações de serviços para o Sistema Único de Saúde, mas também para a iniciativa privada e para os planos de saúde, o que permite fazer um equilíbrio orçamentário digamos assim, do orçamento da instituição.
E recentemente o governo federal aportou agora um recurso de 2 bilhões de reais para complementar os serviços dos hospitais filantrópicos que prestam serviços para o Sistema Único de Saúde. Isso então, quer dizer que o Hospital de Erechim, o de caridade, não entra nesse bolo? Neste momento não, porque a norma técnica, a portaria, ela preconiza auxílio aos hospitais que atuam em complementação do Sistema Único de Saúde. Então, tem vários hospitais no estado que têm essa função. Eles prestam serviços para o Sistema Único de Saúde. Aqui na nossa cidade nós temos o Hospital de Caridade e o Hospital Santa Terezinha, que são as duas maiores casas de saúde, e nós sabemos que o Hospital Público SUS é o Hospital Santa Terezinha e o Hospital de Caridade é um hospital filantrópico em que pese realizar muitos trabalhos no campo da filantropia e também colaborar com o sistema sempre que chamado ou sempre que necessário. Importante é ressaltar essa questão. Mas esse recurso vem para os hospitais filantrópicos que atuam. Então, continua este gargalo, esse diferencial entre públicos e privados. Então, nós levamos uma documentação muito bem subsidiada ao governador Eduardo Leite, no qual faz toda uma leitura ou uma releitura dessa situação, no que diz respeito à produtividade dos hospitais públicos e à produtividade dos hospitais filantrópicos, no qual também há uma discrepância muito grande. A quantidade de hospitais públicos ela é acentuada, são 202, e eles correspondem a aproximadamente 20% da produção hospitalar. Os hospitais públicos municipais são em número de 80% para os hospitais filantrópicos. E os hospitais públicos municipais são em número de 15 e correspondem a 20% da produção. Então, é um número menos expressivo no quantitativo físico, porém extremamente relevante no que diz respeito à produtividade. O governador, eu acho que acolheu com bons olhos, entendeu esse diferencial e creio que vai ser feito um estudo de viabilidade, obviamente é necessário, para que se tenha um custeio diferenciado, que é a nossa meta para o 2023, para que a gente consiga então equilibrar essa questão de receitas e despesas. Pois é, essa questão do Hospital Santa Terezinha e esses débitos aí existem já há muitos anos. Muitos municípios da nossa região se utilizam também do hospital. Este ano vai ser tomada alguma decisão, haverá alguma conversa para que esses municípios participem de uma forma mais presente na realidade do hospital, ajudando financeiramente? Sandra, é importante fazer um resgate histórico. Há vários anos o Hospital Santa Terezinha é um hospital público do município de Erechim. Correto. Com o passar do tempo, ele migrou para um hospital regional e por isso que ele detém várias especialidades, porque a distribuição dos serviços se faz por regiões. Então nós somos um hospital regional e os indicadores apontam para isso. Numa leitura mais simplificada, nós podemos dizer hoje que 50% dos atendimentos são para o município de Erechim, para pacientes de Erechim, e 50% para pacientes da região. Certo. Claro que há diferenciação com relação às portas de entrada, internações, serviços de alta complexidade, pronto atendimento, há um diferencial. Mas numa síntese, 50% para a região, 50% para o município de Erechim. O que caracteriza de forma clara e evidente de que é um hospital de caráter regional e que presta um serviço muito importante para Erechim, para a região e para o estado do Rio Grande do Sul. Porque nós atendemos todos os municípios da nossa região e somos referência por estes serviços de alta complexidade para municípios de outras coordenadorias regionais de saúde. Então, o estado tem essa visão. Então, nós temos que dividir esta conta, tá? Com todos esses integrantes do processo. Nós já temos um canal de comunicação com a AMAL, né, com a Associação de Municípios do Alto Uruguai, no que diz respeito ao cofinanciamento dessa instituição. Sim. Só que nós vamos enfrentar agora em 2023 algumas questões que são respostas do processo pandêmico, alguns contratos que ficaram represados, algumas indexações com relação à folha de pagamento, e nós estamos discutindo, é um debate a nível nacional, a questão referente ao piso da enfermagem, que ele é justo, quero deixar bem claro aqui, diante das câmeras, que ele é justo, é uma reivindicação antiga, porém nós temos que encontrar uma viabilidade financeira para dar sustentabilidade a tal proposição. Eu creio que a partir do momento que o governo autoriza, entende? Ou venha ao encontro desta reivindicação antiga, no que diz respeito ao piso nacional da enfermagem,
tem que também aportar recursos para que as casas de saúde e os municípios consigam atender essa demanda. A nossa casa tem 650 funcionários e isso tem um impacto muito grande em 2023, consequentemente em 2024 e assim por diante. Então nós temos que buscar, junto ao governo do estado, junto ao governo federal e junto ao nosso universo regional, Prefeitura de Erechim e demais prefeituras aqui da região, um denominador comum que possa equacionar essa questão da saúde financeira da instituição para que ela possa cumprir com a sua missão, que é prestar um serviço na gratuidade para o conjunto da população. Mas também não é justo, de repente, Erechim ficar com a conta maior sempre. Claro, a nossa população é maior, a conta será maior. Mas a gente, muitas vezes, durante o ano, tem que aportar valores para o hospital, porque os outros municípios colaboram de uma forma muito pequena. Sandra, nós estamos fazendo um levantamento muito criterioso com relação à utilização do sistema, quando eu falo sistema do Hospital Santa Terezinha, por cada município aqui da nossa região, por área de atuação. Então, aquilo que eu digo, nós temos praticamente 5 ou 6 portas de entrada e nós estamos justamente levantando, nós vamos catalogar isso, sistematizar isso, colocar em gráficos. No momento oportuno, vamos solicitar uma agenda numa assembleia da AMAL para apresentar o que cada município utiliza e em que percentual. Claro que, se você pegar os municípios mais próximos da nossa região, por exemplo, Barão de Cotegipe, que nós temos aqui uma distância de 8, 10 quilômetros, é um município que utiliza muito o Hospital Santa Terezinha. Se nós pegarmos um município mais distante, como o município de Marcelino Ramos, já não utiliza na mesma proporção no qual utilizam os munícipes de Barão de Cotegipe. É óbvio que, por nós temos um pronto atendimento 24 horas, a gama maior de pessoas que utilizam esse serviço são munícipes de Erechim. Agora, se nós pegarmos alguns serviços como internações, mais ou menos 50-50. Se nós pegarmos procedimentos cirúrgicos, mais ou menos 50% a 50%. Então, nós temos que detalhar, fazer uma leitura de toda esta utilização, detalhar, colocar em gráficos e apresentar para os senhores prefeitos, para eles perceberem, já percebem, mas perceberem de forma muito clara a importância do hospital no conjunto regional. Emendas parlamentares. Ano passado foi anunciado muitas emendas para o Hospital Santa Terezinha. Essas emendas se confirmaram ou ainda existe alguma emenda pendente? Sandra, ótimo questionamento. Todos os anos a gente fala muito com relação às emendas parlamentares. Nós sempre estamos garimpando, vamos dizer assim, entre aspas, garimpando emendas parlamentares, porque é a metodologia que está posta no país, no qual os deputados têm um valor expressivo. Nós defendemos, inclusive, isso na campanha. Um dos motivos da nossa região ter representação para que a gente pudesse buscar esses recursos das emendas parlamentares. Então, nós temos que buscar recursos, apresentar projetos e buscar recursos. Até a presente data, praticamente todas as emendas que foram indicadas já foram repassadas ao Hospital Santa Terezinha. Porém, Sandra, nós temos um desafio, que é o ano de 2023. Nós temos que começar agora toda a trajetória novamente, apresentar novos projetos para que a gente consiga, para 23, novas emendas parlamentares. Porque no conjunto financeiro, na peça orçamentária, nós temos recursos que vêm do governo do estado, nós temos recursos que vêm do governo federal, nós temos recursos que vêm dos municípios nessa metodologia de cofinanciamento, nós temos recursos que são aportados pelo município de Erechim e nós sempre contamos também com recursos de emendas parlamentares para se buscar um certo equilíbrio que não estamos conseguindo, mas sempre vem ao encontro. Então tem recursos de emendas parlamentares para obras, que são valores destinados específicos para obras, então nós chamamos rubricas carimbadas, e tem recursos de emendas parlamentares para o custeio. Neste momento, nós temos uma necessidade muito grande de emendas parlamentares para auxiliar no custeio da instituição, porque nós já temos um rol muito grande de obras para serem executadas, com recursos assegurados. Nós temos que agora viabilizar ou buscar uma equação melhor para o custeio. Alta complexidade. Como é que está essa questão? Vamos ter a hemodinâmica em Erechim? Olha, esse também é um assunto muito antigo, no qual ainda nós não jogamos a toalha num linguajar mais simples. Nós continuamos persistindo, né? Nós entendemos que nós temos condições, estrutura física, estrutura técnica, ou seja, profissionais, para
credenciar tal serviço. Nós sabemos que é um processo que tem que tramitar em várias instâncias, né? Nós temos que vencer alguns obstáculos, nós tentamos algumas alternativas em participação ou integração entre as duas casas de saúde, não foi viável, veio uma resposta técnica do Ministério da Saúde, então nós estamos tentando buscar esse credenciamento, tanto de cardio como de neuro, num caminho solo, ou seja, partindo da própria instituição. E nós temos que buscar também alguns benefícios junto à capital federal, no que diz respeito à entidade filantrópica. Nós entendemos que houve uma alteração no regramento legal, houve uma alteração na legislação que versa sobre a filantropia, até então era somente para espaços públicos ou para casas públicas, hoje pode ser para casas públicas que tenham de direito privado, então o nosso hospital se enquadra nessa caracterização, então é um assunto que a atual direção já vem buscando, entende? Equacionar todos os pontos do checklist, para a gente apresentar essa possibilidade de buscar também a concessão de SEBAS que vem auxiliar. Então nós temos assim, nós temos que buscar serviços novos de alta complexidade, nós temos que viabilizar a questão de fato e de direito do hospital de ensino. Nós sabemos que já é de fato um hospital de ensino, nós temos que buscar isso de direito, até pelas suas características, nós temos que buscar também essa questão referente ao SEBAS, porque vem auxiliar a instituição. Então tem uma série de demandas que nós temos que levar adiante e que depende de um contato permanente com Porto Alegre e com a capital federal. Resumindo, temos muito trabalho para fazer esse ano. Sandra, é inegável a importância do Hospital Santa Terezinha. Né? Eu falo para os munícipes de Erechim e falo para o conjunto da nossa região, que são 240 mil habitantes. Quando nós falamos em saúde pública, nós sabemos que a cada momento nós temos que ampliar os serviços e qualificar os serviços, porque esta é a nova missão. Se nós pegarmos um hospital como o nosso, de aproximadamente 200 leitos, nós temos claramente de que de tempo em tempo nós temos que trocar alguns equipamentos. E isso demanda de recursos financeiros, até pela questão tecnológica. Nós sabemos que de tempo em tempo nós temos que ampliar ou revitalizar algumas estruturas. Fato que vai acontecer agora esse ano e o ano que vem com relação à nutrição e dietética, a cozinha e com o laboratório. Nós sabemos que temos que atender algumas demandas técnicas, por exemplo, as 2 escadas de emergência. Muitas pessoas questionam por que da construção de 2 escadas de emergência, porque nós estamos atendendo apontamentos técnicos do Corpo de Bombeiros e apontamentos também do Ministério Público, porque há a necessidade por regramento legal. Essas 2 escadas vão ter um valor de aproximadamente R$1.200.000. Então, assim, um hospital como o nosso, ele tem sempre pela frente demandas e nós temos que buscar realizar ou efetivar essas demandas. E agregado a isso, nós somos um hospital que sobrevive praticamente com recursos SUS e já é de conhecimento público, veiculado em todos os meios de comunicação, que as tabelas são defasadas há muitos anos. Nós não estamos falando aqui de uma defasagem de 2 anos, nós estamos falando de uma defasagem de mais de década, de mais de 10 anos. Então é uma conta que obviamente não fecha, até porque a matemática ela é exata, ela é de Pitágoras, é uma conta que não fecha quando nós temos receitas no mesmo patamar e despesas crescendo anualmente, sem contar todas essas necessidades que nós colocamos aqui, que é a compra e a aquisição de novos equipamentos, a qualificação dos serviços, a troca do mobiliário que eventualmente há necessidade. Então são desafios que todos os diretores enfrentaram, que todos os municípios aqui da nossa região enfrentam e que nós temos que dar continuidade. Com certeza. Mudando um pouquinho de assunto e falando da parte política, Jackson permanece no PSDB? O momento também é um momento de muitas especulações. Né? Eu estou retornando do governo do estado uma série de audiências com o presidente do partido, Lucas Redecker, com o secretário Arthur Lemos, com o próprio governador, com a deputada estadual eleita aqui pela nossa região, delegada Nadine. Então, nós estamos mantendo esse canal de comunicação permanente com o estado, porque achamos extremamente importante que a nossa região, a região norte, também faça parte do conjunto da obra chamada Rio Grande do Sul. Por muito tempo nós falamos que o estado terminava na região de Passo Fundo, porque nós não tínhamos acesso aos recursos do estado. Nós estamos verificando nos últimos anos que algumas ligações asfálticas, que eram reivindicações muito antigas, estão acontecendo. Nós estamos verificando de fato, o recurso já está na conta, o repasse de mais de R$8 milhões para o Hospital Santa Terezinha e outras demandas que nós estamos buscando junto a Porto Alegre.
Nesta viagem, a pedido do prefeito e do secretário de Obras, Mário Rossi, e do secretário de Meio Ambiente, Cristiano, levamos outras 2 demandas que estão tramitando em Porto Alegre, no sentido de dar agilidade. Certo. São recursos na ordem de 18 milhões de reais. Então, nós entendemos, Sandra, da importância dessa interlocução com o governo do Estado e, por esta razão, pelo papel que nós assumimos no processo eleitoral de 2022, obviamente que nós vamos continuar nas fileiras do PSDB, auxiliando o partido aqui na região, auxiliando o partido a nível regional, o município de Erechim e a região como um todo para, digamos assim, apresentar projetos e buscar recursos. Não se consegue recursos junto ao governo federal, junto ao governo estadual, sem apresentação de projetos. Também a gente ouve muito isso. Recursos existem, há necessidade de projetos. Então nós vamos continuar nesta seara, nessa trajetória de apresentar projetos, que é a forma mais curta, manter interlocução e apresentar projeto aos entes parceiros, governo federal, governo estadual, para trazer recursos para a nossa região. O vice-prefeito Flávio Tirello possivelmente migrará para o PSDB. Essa migração dele vem para fortalecer o partido para as próximas eleições. Como é que a cúpula do partido enxerga essa entrada do Flávio? Sandra, até o presente momento, como eu mencionei antes, existem muitas especulações. Sim. Próprio do período pré-campanha eleitoral e pós-campanha eleitoral. Então, as informações que nós temos, né, que chegaram até nós, é que há a intenção de uma parte do PSB migrar para o PSDB. Obviamente que serão bem-vindos e obviamente que vão agregar peso à social-democracia. Certo. Nós estamos falando do vice-prefeito da cidade de Erechim, uma cidade com mais de 100 mil habitantes, nós estamos falando de secretários de governo e não resta nenhuma dúvida que essas pessoas serão bem acolhidas e bem-vindas ao partido. Agora, a decisão de migrar do partido A para o partido B, fugindo da especulação, são das próprias pessoas, certo, que terão que tomar a decisão, fato que ocorreu comigo no ano passado, quando tinha que tomar uma decisão se concorria ou não e por qual partido. Então houve a decisão de integrar o PSDB, foi muito bem aceito e decidi concorrer e concorri. Então nós estamos aguardando um posicionamento oficial. Claro que aqui eu não falo em nome do presidente, o presidente é o vereador atual secretário Emerson Schelski, que vai saber tratar dessas questões com muita habilidade e muita sabedoria. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu acho que deu para a população ver que nós temos muita coisa para fazer por Erechim ainda este ano e a colaboração de todos vai fazer com que o hospital também se fortaleça, né? E as pessoas têm que entender que se usa o hospital quando realmente tem necessidade. Existem as UBSs para suprir essa necessidade quando o hospital está com superlotação. Sandra, eu agradeço a oportunidade, sempre fico muito satisfeito de vir aqui até o estúdio, repassar algumas informações. E quando nós falamos em saúde pública, nós soubemos que pela frente tem desafios e sempre terão pela frente novos desafios. Pelo aquilo que mencionamos, nós temos que qualificar, nós temos que ampliar, nós temos que buscar novos serviços e, para tanto, há necessidade de uma integração. Nós temos que pensar de forma regional, no qual todas as pessoas fazem parte do processo. Não é o cidadão A, não é o cidadão B, não é o cidadão. Nós temos que pensar como região, nós precisamos muito do apoio da MAU, nós precisamos muito do apoio da Prefeitura de Erechim, nós precisamos ter ao nosso lado a Coordenadoria Regional de Saúde, nós precisamos nos aproximar dos parlamentares eleitos. Aqui na região nós temos 2 parlamentares eleitos, a delegada Nadine, o deputado Paparico. Então nós temos que unir esforços para que a gente consiga vencer todos esses obstáculos no sentido de melhorar e qualificar o nosso serviço de saúde, que perante o Estado, analisando o Estado como um todo, já é um serviço diferenciado quando nós comparamos a outros municípios.